Shalom, povo escolhido de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo e com vocês. Hoje é aquele domingo extraordinário. É o dia que o Pai preparou, reservou para nós, filhos e filhas, para que nós estejamos aprendendo um pouco mais, recebendo as mais altas revelações do seu trono, para colocarmos em prática na nossa vida, para que nós sejamos capacitados, instruídos, exortados, para que nós possamos estar atentos a estas revelações dos últimos tempos. Pai, a Ti rendo graças, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu sempre tem nos protegido, Tu sempre tem nos alcançado, Tu sempre tens, Senhor, preparado as promessas para que nós, povo escolhido, possamos usufruir. Pai, muito obrigado, Senhor, por hoje à noite. Obrigado por estas plataformas. Obrigado pelas pessoas que estão se conectando. Fala, Senhor, ao coração deles. Toca, Senhor, Santo Espírito, nesta terra. Toca neles agora, para que eles possam receber de Ti as instruções. Obrigado, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque Tua graça, Teu favor tem nos alcançado todos os dias. Obrigado, Senhor, por mais um dia de ensinos, por mais um dia de aprendizado e por mais um dia da Tua palavra chegando até nós. E que nós possamos crescer em cima da Tua palavra, que nós possamos alcançar mais pessoas. Recebe, Pai, cada um agora nesse momento, com um abraço forte vindo do Teu trono, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pela noite de hoje. Obrigado pelos que vão se conectar, pelos que estão se conectando. Sonda agora, Pai, cada coração dos Teus filhos e filhas. Toca neles agora, Senhor. Reveste com a Tua unção, com o Teu poder. Reveste, coloca eles debaixo das Tuas asas, Senhor. Pai, nós só temos a agradecer pelos feitos que Tu tem nos agraciado todos os dias. Por isso que nós estamos vivendo sobrenaturais de Deus todos os dias das nossas vidas. E eu te convido a ficar conectado, a dar um like, a compartilhar já com mais pessoas, para que outras pessoas também elas possam receber o que você está recebendo. Receber o que o Pai preparou exclusivamente para aqueles que o buscarem. Pai, obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, pega cada um pelo braço agora, pela mão, Senhor. Põe o braço. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria já que você fosse abrindo a palavra do Senhor em João capítulo 7, o versículo 38, que foi um dos temas que nós tivemos a oportunidade de estarmos estudando na escola da elite do Espírito Santo, né? E o Pai me trouxe muito forte para que falasse um pouco para vocês que não tiveram acesso também à escola. Então, João 7, versículo 37, 38 e 39. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede... Peraí. Jesus, no meio daquela multidão, naquele dia mais importante daquela festa, Ele se levanta e em alta voz pronuncia: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Gente, como é forte! Como eu te chamo a atenção agora para você perceber que o próprio Jesus, em alta voz naquela multidão, Ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E Ele acrescenta: quem crer em mim, como diz as Escrituras, como diz a Bíblia Sagrada, como diz esta linda carta de amor que Deus escreveu para mim e para você, do seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior vai fluir o quê? Rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde todos iriam receber
aqueles que crescem nele. Ele estava se referindo a esses rios de água viva a quem? Ao Espírito Santo de Deus, que eles não tinham ainda. Mas todos aqueles que crescem na sua palavra, na pregação, no evangelho da transformação, no evangelho da água, iria o quê? Fluir de dentro do seu coração, as águas do Espírito Santo. Eles não tinham recebido. Até então o Espírito Santo não estava sobre eles. Só alguns. Porque ele não tinha sido glorificado e ele não estava à destra do Pai. Por isso que o Espírito Santo estava disponível só para alguns. Amém? O que eu quero dizer hoje para mim, para você e para aqueles que vão se conectando agora, é se você está vivendo momentos difíceis, momentos de sequidão, talvez em alguma área da tua vida você esteja sentindo sede. Esse é o momento de você parar um pouco e ver o que Deus escreveu em relação a essa sequidão que você passa, talvez em uma área da tua vida. Ele tem a água para matar esta sede. Ele tem a água para jogar neste deserto. Ele tem a água para jogar na tua vida. O primeiro código revelado que eu já te passo aqui é que Deus está dizendo: continue, filho e filha, prossiga, não pare. Mesmo que você esteja em meio a um deserto, ou mesmo que você esteja em alguma área seca, de sequidão na tua vida. Porque quando a gente fala desertos, a gente fala de terra seca, de pouca água. A gente fala de quê? De calor forte, de frio alto também. E é interessante a gente saber como sobreviver em meio a tudo isso. E o Pai hoje está dizendo: filho, prossiga. Filho, não pare. Filho, continue. Que eu vou derramar dessas águas sobre a tua vida. Mesmo em meio a esta sequidão. Abra o Salmo 63, capítulo 1. Salmo 63, o versículo 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, e eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti. É nesta terra seca, exausta e sem água. Gente, quão maravilhoso é a gente ver e perceber que o Senhor escreveu em todas as suas linhas ensinos, revelações preciosas para nós colocarmos em qualquer situação que estejamos vivendo hoje. Ó Deus, Tu és o meu Deus. O salmista ali estava clamando, estava adorando, estava louvando, mas estava reconhecendo que Deus era o Deus Todo-Poderoso, era o Deus dele. Tu és o meu Deus. E você tem feito isso, filha e filha. Aí ele continua: eu te busco intensamente. Ei, você tem buscado intensamente, mesmo na situação difícil? E também mesmo que você não esteja passando situação nenhuma, você tem o buscado? Porque a maioria só busca quando não tem mais jeito, não tem solução. Mas mesmo assim, o nosso Pai, com a sua graça e misericórdia, alcança todos aqueles que o buscam. E o salmista, ele continua dizendo: todo o meu ser anseia por Ti, mesmo nesta terra seca, exausta e sem água. E ele continua, versículo 2: quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios Te exaltarão enquanto eu viver. Bendirei e em Teu nome levantarei as minhas mãos. E a minha alma, ela ficará satisfeita, como quando tem rico banquete, com
lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Ei, filho e filhas, o Pai está nos convidando, o Pai está nos dizendo que independente da situação, independente do momento, vamos encher as nossas bocas e louvar o grande Rei. Porque se o lugar que você está é um lugar difícil, tem pouca água. Porque esse deserto, existe escassez de água. E eu te digo, quem tem conhecimento do deserto sabe onde se tira a água no deserto. Onde se encontra água em um deserto? Um deserto natural vai encontrar em algumas fontes ou pequenos poços, mas todos eles vão brotar de dentro da terra a água necessária para que naquele momento no deserto a água brote. Mas na minha e na tua vida, onde encontraremos essa água? Em meio a este mundo que talvez tenha muitas terras secas. Já te dou o segundo código revelado. Jesus disse: venha a mim e beba. Ei, filho e filha, se tem deserto na tua vida, tu tem que buscar este poço, esta fonte. Ele disse o quê? Venha a mim e beba. Independente do deserto, ele é a fonte que está ali no meio do deserto, só te esperando. Que tamanho é a tua sede hoje? Que tamanho é a sede que você tem passado? Ele disse: venha a mim e beba. Então este é o segundo código revelado. Todas as pessoas estão procurando fontes, poços, que não é a verdadeira fonte e nem o verdadeiro poço. Mas hoje à noite eu te digo, ele está dizendo: ei, filho e filha, eu sou a verdadeira fonte, eu sou o verdadeiro poço. Venha a mim o quê? Beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Gente, quão forte é o nosso Deus maravilhoso, que ele disse que é independente da situação, independente do deserto que tu passa. Que o mais importante é que nesse deserto, nos desertos de nossas vidas, existe um poço, existe uma fonte a brotar em meio da terra seca. Na fonte de Deus vai te liberar estas águas frescas que tu tanto necessita. Na fonte de Deus vai jorrar a água que tu necessita, filho e filha. Vejamos o que Jesus disse àquela mulher samaritana naquele poço de Jacó. Jesus também se referia a essa mesma fonte, a esse mesmo poço que era ele. Quem beber desta água, água natural, terá sede outra vez. Mas ele acrescenta: quem beber da água que eu lhe der, se o quê? Como? Se alguém beber desta água que eu ofereço a você, filho e filha, assim como ele estava oferecendo àquela samaritana, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Você vê esse relato lá em João 4, o versículo 13 e 14.
Era essa mesma água que Jesus estava falando, era a água que ele tinha, era a água que ele estava prestes a derramar a todos aqueles necessitados desta sede, não da água natural, mas da sede em que o mundo estava proporcionando e proporciona hoje a muitos. Mas quando Jesus, ali em João 7,39, mostra que ele estava falando do poço, da fonte, deixa eu dar uma revelação aqui, tá, gente? O poço e a fonte que Jesus estava falando ali era o Espírito Santo que estava por vir. A simbologia que ele disse, esta água deste poço e desta fonte que eu estou dando para vocês, é o Espírito Santo que vai jorrar águas vivas de dentro de cada um dos filhos e filhas que receberem esse batismo, que receberem o Espírito Santo. Quando eu subir, eu enviarei ele, esta continuidade, que eu sou a fonte, e ele vai ficar a fonte comigo e contigo. Quando ele fala ali essa revelação, que você compreende que ele estava falando não da água natural, mas sim do próprio Espírito Santo, ele fala rios no plural, porque não é somente uma gota, um copo, não, é rios, águas abundantes, águas ilimitadas. E é isso que o Pai nos deu, o Pai está nos dando, rios disponíveis para mim e para você. Porque ele poderia ter falado no singular, rio, não, mas ele falou rios. Eu vou dar só uma pincelada aqui do que seriam esses rios, para que você entenda. Nós vamos nos aprofundar mais um pouco nesse assunto na escola Elite do Espírito Santo que nós estamos fazendo. Amém? Se depois você tiver interesse, você procura na página do YouTube que está o WhatsApp, aí você manda um direct para mim, para que a gente possa escrever, porque lá só pode se inscrever com o link, não está aberto a todos, porque aqueles que estão com sede de beber desses rios é que estão tendo acesso às águas. É claro que é para todos, mas não pode ser aberto ao público, tem que ser só por convite. Amém? E quando fluirão do seu interior, Jesus estava dizendo que iria fluir do teu coração. O teu interior é o coração. Ele disse, as águas vão sair do teu coração. Filho e filha, é outra revelação. Vamos ver o que é que diz Isaías capítulo 11, versículo 2. Isaías capítulo 11, versículo 2. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados e com justiça tomará decisões em favor dos pobres. E com as suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra, e com o sopro de sua boca eliminará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o cinturão. Fala de Jesus, o ramo de Jessé. Quero que você preste bastante atenção, porque algumas formas de como o Espírito Santo iria se manifestar através destas águas que iriam jorrar, como Jesus ali falava, Isaías já havia profetizado
Como e quais seriam estas formas? Eu vou destacar aqui porque essa parte faz parte dos 7 Espíritos de Deus. Sim, é o Espírito Santo em 7 formas de manifestação na minha e na tua vida. Quando ele fala o Espírito do Senhor, ele está dizendo que era o Espírito Santo. Repousará sobre ele o Espírito que dá sabedoria e entendimento. 2 formas do Espírito Santo vindo sobre a minha vida e sobre a tua vida, dando sabedoria e dando entendimento. Isso abre um leque tremendo para que a ação dele sobre a minha e a tua vida nos tornemos filhos melhores, filhos com mais capacidades celestiais, porque vem dele. É isso que nós vamos nos aprofundar na escola. E quando ele continua, o Espírito que traz conselho e poder. Também são 2 manifestações que ele pode ser derramado, acrescentado na tua vida. Conselho e poder, que a gente chama carinhosamente da unção do Senhor. Ele que nos reveste. E ele acrescenta o Espírito que dá conhecimento. Gente, se você imaginar, nessa área de conhecimento, a ciência está toda dentro disso. E às vezes as pessoas pensam, porque são cientistas, são isso, são aquilo, às vezes acha que é só a inteligência natural. Não, é a capacitação do Espírito Santo nessa área do conhecimento. Então abre um leque enorme, nós vamos nos aprofundar. Mas também tem a parte que ele diz, o Espírito que dá conhecimento, mas também dá temor do Senhor. Gente, é muito forte, porque é o próprio Espírito Santo quem nos capacita a nós termos esse temor a Deus, para que nós tenhamos a reverência, para que nós tenhamos todo esse temor à sua palavra, à sua pessoa, a reverenciá-lo ao Deus como ele merece. E o Espírito Santo faz isso na minha, na tua vida e na vida de quem quiser. E quando Jesus disse, referindo-se tudo isso ao Espírito Santo, ele estava dizendo que todas essas manifestações aqui narradas em Isaías se manifestaria sobre aqueles que desejassem, sobre aqueles que pedissem a Deus, sobre aqueles que estivessem disponíveis e aliados ao propósito de Deus. Aí sim, essas manifestações, elas se tornariam essas águas, que todas essas 7 manifestações que eu falei, elas são rios que vão sair de dentro de mim e de você. Ele disse, gente, se vocês crerem em mim, e como fala as Escrituras, vai sair um rio de poder de dentro de você. Vai sair um rio que emana a unção, a virtude, que vem de Deus, mas passa por você, porque você bebe das minhas águas. Ele disse, também de dentro de você, filho e filha, se você acreditar, vai sair um rio de conhecimento, mas vem dele. Você é o canal. Ele também acrescentou, mas também haverá um rio de aconselhamento. Haverá também um rio de temor a Deus, temor ao Senhor. Haverá também um rio que fluirá de dentro de você, um rio de sabedoria. Por isso que a própria palavra vai nos ensinando, peça sabedoria a Deus, porque é um rio que vem, é Deus que nos capacita através da manifestação dos seus 7 Espíritos, que seria 7 rios que vão fluir de dentro de nós. Quando você abre a palavra em Provérbios 18, versículo 4, você vai encontrar a seguinte narrativa, que as palavras do homem pode ser até águas profundas, mas a fonte
da sabedoria. É um ribeiro que transborda. A sabedoria é um dos rios de Deus. Gente, quão grande é e maravilhoso o que Deus deixou para mim e para você, através dessas manifestações do Espírito Santo, através de rios que fluirão de dentro de nós para transbordar em outras vidas. Olha também e anota aí, Provérbios 16, 22. Quando o Senhor fala que o entendimento é a fonte de vida para aqueles que o têm. Como? Falando aqui do rio do entendimento, o rio que pode fluir dentro de mim, de você. Uma das manifestações do Espírito Santo. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm. Mas insensatez traz castigos aos insensatos. Mas o entendimento é outro. O entendimento produz rios de água viva. Gente, olha também Provérbios, capítulo 20, versículo 5. Que o próprio Senhor fala dessas águas profundas. Como as águas profundas. Como o quê? Águas profundas. É o conselho. É o quê? Conselho. A outra manifestação desse rio de Deus. A manifestação do Espírito Santo, de um dos 7 Espíritos de Deus. No coração do homem. Mas o homem de inteligência o trará para fora. O aconselhamento é mais uma manifestação. É mais um rio. O seu coração, filho e filha, se tornará nesses rios, se forem cheios do Espírito Santo de Deus. Se forem o quê? Cheios do Espírito Santo de Deus. Isso já abre para um outro tema. Como se encher do Espírito Santo de Deus. Nós vamos também nos aprofundar. Mas eu estou dando estas pinceladas para você que está nos assistindo pela primeira vez, você já saiba que existe um assunto mais profundo. Que existe algo que você tem que buscar, que você tem que sair do básico e você se aprofundar nos mais altos níveis que Deus preparou para os filhos e filhas. Senão você vai ficar com o básico e você não vai viver um tão grande sobrenatural de Deus. E aqueles que estão com muita sede, estão vindo a Jesus e estão se aprofundando nos seus conhecimentos. E é esse o meu desejo, que o Espírito Santo te toque, te balance, te deixe inquieto para aprender mais dele, porque é ele que está trazendo estas revelações para a tua vida. Em nome de Jesus. Se você for cheio do Espírito Santo, o crente, o cristão que se encher no seu coração do Espírito Santo de Deus, vai vivenciar algo extraordinário, sobrenaturais, várias vezes ao dia. E não só uma vez por ano, uma vez a cada 10 anos, 5 anos. Porque Ele deixou para mim e para você tudo isso. Mas Ele deixou escondido nos códigos da palavra, da Bíblia. E agora nós estamos começando a nos aprofundarmos nesses códigos. E quando você entender esse caminhar, quando você entender este caminho do Senhor, que você vai estar nele, eu e você, nós vamos estar nele, vamos ser um, e que nos enchermos do Espírito Santo, que nós formos guiados pelo Espírito Santo, é que nós poderemos trazer verdadeiramente o que nós falamos em outras ministrações, o céu, a terra. É que poderá trazer para fora de nós
esses rios, nas suas 7 manifestações, que essas águas elas saiam de nós para alcançar outros que estão com sede. Nós seremos poço e nós estamos trazendo direto da fonte Jesus para matar a sede dos que têm sede. Quem tem sede, venha a mim e beba. E você vai gerar, você vai tirar as águas da fonte limpa, da fonte pura, da única fonte. E você sendo poço, você vai jorrar essas águas sobre os que necessitam. Essas águas vão chegar na tua vida para acabar a sequidão, para refrescar a tua vida, refrescar o teu deserto, para trazer vida onde não tem vida ainda. Quer matar a tua sede e que você seja canal de matar outras sedes, que saciará a tua sede. Quando a gente olha lá em Provérbios capítulo 10, o versículo, deixa eu ver se é 14, ou é o primeiro? Provérbios 10, deixa eu ver se é 14. Bem, os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato se torna convite à ruína. Porque não é só esta sabedoria natural. A sabedoria ela tem que vir de Deus. Por isso que o Espírito Santo é quem é um dos rios da sabedoria. Para que o homem não se ache o tal. Mas sim, quando nós recebemos este rio de Deus, que vem do Espírito Santo, essa sabedoria, ela sobrepõe a qualquer sabedoria natural. Isaías capítulo 2, versículo 3, fala desta narrativa assim: com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Nós tiraremos água de onde? Das fontes da salvação, que é o Senhor Jesus. Quando nós estivermos dentro de nós, quando nós estivermos com essas águas, quando nós estivermos sendo alimentados pela fonte, quando nós estivermos em meio a desertos, tribulações, situações difíceis, essas águas elas estarão aqui para matar a minha e a tua sede, para matar a sede dos demais. Mesmo que às vezes nós nos encontremos sem forças, sem coragem, que nós não sabemos nem como fazer, esses rios que estão habitando e fluindo de dentro de nós vai nos ajudar a florescer, a caminhar, a nos dar ânimo, nos dar aquela força e coragem para que nós possamos continuar. É o Pai que está nos dando, Ele que nos deu. E Ele diz: filho e filha, não pare, continue lutando, porque o Espírito Santo está junto comigo e com você. Está acontecendo agora uma faísca que Ele está liberando para trazer o fogo para ti. E este fogo vai lhe proporcionar uma coragem, uma força, um ânimo. É trazendo este fogo que Ele está te acendendo. Que nesse instante, diga para você mesmo e declare: Senhor, diga aí onde você está. Diga para o Pai escutar. Senhor, desperta o teu dom. O dom de Deus em mim agora. Venha esses rios de água viva. Brota neste poço, brota neste poço, brota no poço da minha alma,
jorra poço, e fluam rios de água viva, esses rios de Deus sobre a minha vida e sobre os demais. Transborda, Senhor, hoje à noite. Se você não declarou, eu peço que você volte um pouco quando terminar e faça essa declaração, para que estes rios, estas 7 manifestações do Espírito Santo venham sobre ti, filho e filha. Estes rios, eles estão disponíveis, eles estão prontos a serem derramados àqueles que pedirem, àqueles que buscarem. E são os rios de Deus, Ele dá a quem quer, à medida e conforme Ele quer. Tenha um coração grato, disponível, um coração que deseje mais de Deus para alcançar mais vidas em prol do reino de Deus. Nós podemos ver as mesmas coisas que aconteceram ali, naquele povo quando estava ainda no deserto fazendo a caminhada. Eu quero que você até abra Números capítulo 21, porque existe uma narrativa bem semelhante, bem parecida. Números capítulo 21, o versículo 16 e 17, que narra exatamente aquele momento em que Moisés estava conduzindo o povo, mas teve um momento que o povo teve sede natural. De lá prosseguiram até Beer, o poço onde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo e eu lhe darei água. O povo tinha uma necessidade natural. Moisés recebe a instrução de Deus: reúna o povo aqui, deste poço, e eu lhe darei o quê? Água. Essa mesma água que Jesus já estava falando na Samaritana e naquele último dia da grande festa que eu iniciei a pregação. Eu lhe darei dessa água. Então Israel cantou esta canção: brote água, ó poço. Cantem a seu respeito, a respeito do poço que os líderes cavaram, que os nobres abriram com cetros e cajado. Então saíram do deserto para Mataná, de Mataná para Nahaliel, de Nahaliel para Bamonte, e Bamonte para o vale de Moabe, onde o topo do Pisga defronta com o deserto de Jesimon. E eles ali cantaram uma canção: brote água, ó poço. Por isso que eu disse a você: declare, faça aquela declaração que eu disse. Peça para que brote água do seu poço e que venha a água da fonte de Jesus. Amém? Você vai ver que é muito importante esta revelação. E de lá eles prosseguiram, né? Muito interessante. Quando você faz de todo o seu coração, você clama a Deus, você vai ver que quando brota as águas, brota estas águas, estes rios, tua vida vai ser transformada. Tua vida que parecia seca já começa a ser irrigada pelas águas do Espírito Santo. Você vê que surgiu um fogo, você vê que surgiu algo sobrenatural sobre a tua vida. Você sentirá aquela força, você sentirá um vigor, você se tornará uma nova pessoa, deixando toda a vida velha para trás e para prosseguir neste caminhar. Quantas situações, filho e filha, tu tens passado? Quantas situações estão se levantando, mas nada é páreo para estas águas chorarem do Espírito Santo sobre a tua vida. Não desista, não pare. Porque o inimigo, ele tenta entulhar os poços, o inimigo, ele tenta te parar. Veja o que diz Provérbios 15, 23.
resposta apropriada, é motivo de alegria e é como um bom conselho na hora certa. O Pai vai te dar as respostas certas no momento apropriado, e isso será motivo de grande alegria. E é como se viesse um conselho de alguém na hora certa. Mas não é qualquer alguém. É Ele, o dono da nossa vida. É Ele que está comigo e você, dando as respostas apropriadas em meio a esta sequidão que nós às vezes passamos. Por isso que eu reforço, nunca desista. É hora de você tirar água do seu poço. É hora de você receber água da fonte e tirar água do poço. Continue, prossiga, em nome de Jesus. É hora de você orar mais, para que brote mais água de dentro de você. É hora de você meditar mais na palavra, para que brote mais água de dentro de você. É hora de você declarar mais a palavra de Deus em meio às situações, para que brote mais água de dentro de você. É hora de você louvar mais, para que brote mais água de dentro de você. Deixa eu te dar já um outro código revelado. Tem muitas pessoas que estão com os poços entulhados. E o Pai está dizendo hoje, filho e filha, desentulha teu poço para jorrar essas águas. Gênesis capítulo 26. Versículo de 1 a 3, aí depois a gente pula para mais um e depois mais outro. Houve fome naquela terra. Houve o quê? Necessidades, fome. Como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito. Não o quê? Não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco. Ei, filho e filha, permaneça nessa terra mais um pouco. Eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão, a mesma aliança. Mais um pouco. Eu estarei com você e o abençoarei. Às vezes Deus diz para mim e para você: não volte, não fuja para o Egito. Que às vezes o Egito é aquele lugar que a gente é mais que a gente está mais confortável, o que é confortável, apesar de ser escravidão, mas muitos reclamaram. É melhor nós voltarmos para comermos aquelas comidas do Egito do que estarmos aqui. Gente, o Senhor está nos advertindo hoje que Egito era um lugar de conforto. Mas para onde eu estou te levando? Para onde eu estou te indicando, te mostrando, te guiando através do Espírito Santo? Esta é a terra que emana leite e mel. Se está em lugar seco, desentulha teu poço. Porque a primeira coisa, quando falta, nós queremos sair e mudar de cidade, de emprego, de casa, disso, daquilo. Cave o poço, ou os poços. Permita que Deus te encha com os 7 rios dele. Lugar seco é muito propício para ser derramado dessas águas. Que bom se você tem uma área, um lugar seco, se teu poço está seco.
Só verifica se não está entulhado. Se tiver, tu desentulha, para que o Pai possa derramar dessas suas águas e você receber. Hoje é o momento que você vai permitir que o Espírito Santo de Deus se apodere de ti. Se apoderar de ti e começar a produzir rios de água viva na tua vida. É isso que o desejo que o Pai quer em minha vida e em tua vida. É teu coração. Teu coração. Se Ele não te disser nada, não faça nada. Vamos adiantar só um pouco. O 12, 13 e 14. Em Gênesis ainda. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1. Porque o Senhor o abençoou. Ei, filho e filha, é Deus que nos abençoa para que nós prosperemos, seja o lugar onde nós estivermos. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejaram. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. É isso que os invejosos fazem. Tentam tapar. Mas você vai aprender com o Espírito Santo a desentulhar estes poços. Então Abimeleque pediu a Isaac: sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para isso. Pula para o versículo 18. Isaac reabriu. Diga, Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Tem algumas atitudes que é eu e você que nós vamos receber a instrução: reabrir os poços, desentulhar os poços. Quantas pessoas estão aí fora com os poços entulhados? E talvez seja até você, mas você já está recebendo aqui as instruções de reabrir, cavar os teus poços. Poços cavados no tempo certo, na hora certa. Às vezes essas águas querem brotar, às vezes essas águas querem surgir, emergir, mas necessita que eu e você façamos essa reabertura desses poços entulhados. E o Pai está dizendo: filho e filha, reabra teus poços hoje à noite. Porque se o inimigo tentou, ou fez, ou entulhou, mas não é para ficar dessa forma, é para você agir. Mas hoje à noite eu declaro: poços sejam liberados, poços sejam reabertos na tua vida, em nome de Jesus. Entulhos sejam retirados e jogados no mar, em nome de Jesus. É tempo de fluir águas novas, é tempo de fluir águas dos teus poços, poços reabertos. Deus está restaurando vidas hoje à noite. Deus está te restaurando os teus poços junto contigo. Existe uma fonte para você receber Ele, Jesus, a fonte. Recebe Ele como tua fonte. O Senhor te guiará constantemente. O Senhor te satisfará os teus desejos, mesmo em terras ressequidas, terras secas. Pelo sol, Ele te fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam, nunca falham. O seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias para muitas pessoas.
Você vai encontrar a parte dessa narrativa que eu acabei de falar em Isaías 58, versículo 11, 12 e 13. É hora de você honrar a Deus e deixar que Ele te guie, que você seja guiado por este Espírito Santo, para que você seja tudo isso e muito mais. Que a tua vida ela seja rios de água viva. Isaac não buscou pelos seus próprios interesses, talvez prazeres, talvez a terra com facilidades, outras coisas. Outro código revelado que eu já te digo aqui, que não busque as facilidades do mundo, que não busque estas terras que servem para entulhar poços. Busque receber do Espírito Santo de Deus. Não busque as coisas que te trazem os prazeres da terra. Não fale palavras e nem propostas das coisas terrenas. Mas vamos buscar em profundidade de Deus. Assim Ele fará que nós sejamos esses jardins regados pela sua água, pela fonte da água viva, cujas águas não faltam. Outras águas podem faltar, mas a dele nós não teremos mais sede. Deus quer levar dessa água para você beber hoje, filho e filha. Deus quer nos levar a lugares, mesmo que sejam secos, Ele leva a água para você. Se já são irrigados, maravilha, viva. Por meio de mim, de você, nós seremos instrumentos de que o Espírito Santo possa derramar, fluir dessas 7 manifestações, desses 7 rios que Ele preparou para mim e para você. Deus está nos levando a cavar mais poços, a desentulhar poços que o inimigo tem entulhado aí nas nossas vidas e na vida dos demais. Mas o Senhor Deus está dizendo: filho e filha, sejam perseverantes, sejam persistentes. Uma hora pode demorar, um dia, uma semana, um mês, meses, anos. Não importa o tempo que demore, você tem a promessa que eu vou derramar das águas sobre ti. Não importa quanto tempo demore, nós temos esta certeza que o Senhor estará derramando, ou já derramou, ou está derramando agora sobre a minha e a tua vida. Se necessário for, continue cavando até brotar água. Continue cavando até brotar água. Provérbios 29, 18. Onde há revelação divina. Aí deixa eu fazer um parafraseado aqui. Por meio do Espírito Santo, a revelação profética por meio do Espírito Santo, ou por meio dele para nós profetas, para você, e o povo não se desviar. Veja as coisas hoje como Deus vê e te entrega, filho e filha. Não invente, receba dele e entregue, para que todos sejam beneficiados. Mas tem que vir a revelação dele. Amém? Que as águas do Espírito Santo, esses rios, esses 7 rios que eu falei, eles possam estar fluindo sobre a tua vida a partir de hoje, a partir de agora.
Que nós tenhamos uma semana inundados nesses rios. Que nós tenhamos semanas até o retorno de Cristo. Que nós sejamos inundados e que possamos ser canal de fluir estes rios da nossa vida para a vida de vocês e da vida de vocês para outras vidas. Tenhamos aí uma semana riquíssima, cheia de bênçãos, cheias de águas do rio de Deus, para mim, para você e para aqueles que desejarem. E temos um encontro marcado na quarta do Sobrenatural, a partir das 19 horas. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Recebam este grande abraço de Deus e de revelação. E temos outros encontros marcados, assim o Senhor nos permitindo. Fiquem na paz do Senhor Jesus.